Amados amigos e irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há algum tempo não venho gravando vídeos, correria, estou aí correndo atrás de uma cirurgia para ser feita daqui a alguns meses à frente, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado para que possamos continuar, dar continuidade à pregação, ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há um mês atrás eu abri um texto, fizemos uma parada ali na cidade de Catanduva para comer um lanche, voltando das entregas. Eu abri um texto da Palavra de Deus e explanei sobre esse texto ali naquele restaurante, ali para o meu patrão, o Senhor Laércio. E ali ele se arrepiou, se emocionou com aquela interpretação daquele texto. Deus nos permitiu, tinha uma Bíblia ali aberta, permitiu que eu prestasse atenção naquele texto, explanasse aquele texto naquele momento. Tinha algumas pessoas ali em volta, não muitas, porém que fixaram seus olhos na meditação do texto dessa palavra. E eu vou ler esse texto neste exato momento, para que fique para a nossa reflexão, para que venha aumentar a nossa fé dia após dia, para que não venha dar lugar ao diabo, ao desânimo, às coisas que esta vida oferece, que são momentâneas, mas aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é eterno. Então vamos meditar na palavra de Deus, alguns versículos, rapidamente aqui, no livro de aos Filipenses. Escrito aqui pelo nosso saudoso amado apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler aqui o versículo 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo fazendo oração de Paulo pelos filipenses. E ele aqui falando: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aqui o apóstolo Paulo em sua oração dando graças a Deus, agradecendo, feliz todas as vezes que ele ora e lembra de cada um. Ali falando aos Filipenses. E essa é a alegria que nós devemos ter quando recebemos um pedido de oração, quando temos a incumbência, o dever de orar um pelos outros. Nós temos a felicidade de citar a pessoa: Senhor, abençoa a vida de fulano, a vida de Deltrano, que precisa muitas vezes de um emprego, que precisa da vida espiritual, que precisa de um renovo familiar, que precisa de uma bênção para a sua vida. E aqui ele fala: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Será que você tem se alegrado quando você vai interceder por alguém? Ou você acha que é só uma obrigação, ou porque o pastor está pedindo? Esse texto também se trata ao amor ao próximo, porque a palavra do Senhor nos diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Se eu não amar ao próximo, se eu não amar a presença de Deus, se eu não tiver amor às coisas de Deus, amar ao meu próximo, disso nada adianta. E aqui o apóstolo Paulo dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, orando com alegria. Imagine você orando pelo próximo que está ali decepcionado, querendo tirar a sua própria vida, orando por um obreiro, orando por uma família que está sendo destruída. Senhor, abençoa, Senhor, fortaleça, Senhor, atende o clamor daquela família.
Você orando com vigor, orando ali com todas as forças, com todas as suas energias, e o Senhor vai lá e responde a oração. Era assim que o apóstolo Paulo orava aos filipenses. Orava pelas almas, todos aqueles que eram evangelizados pelo apóstolo Paulo. Ele orava com fervor, com garra, com súplica, suplicava: Senhor, tenha misericórdia. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo orando. Tenha misericórdia daquela vida, daquela nação que necessita da palavra, que necessita desse evangelho glorioso. Essa é a oração que devemos fazer para o nosso próximo, aos nossos amados irmãos, até aqueles que muitas vezes nos odeiam. A própria palavra do Senhor nos orienta. E aqui ele fala: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. A cooperação, aqueles que cooperaram ao lado do apóstolo Paulo, aqueles que ouviram o evangelho, que levaram o evangelho, deram prosseguimento ao evangelho do Senhor, desde o primeiro dia até os dias atuais. Atalaias do Senhor, que levam a palavra do Senhor, cumprindo o ide do Senhor, ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E aqui ele nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que prometeu a boa obra, aquele que prometeu te abençoar, que prometeu te restaurar, te dar vida com abundância, colocar você em lugares altos, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que intercede, aquele que consagra, que lê a palavra do Senhor, que busca a vontade do Senhor, o Senhor o aperfeiçoará, o Senhor o abençoará, o Senhor dará vida e vida com abundância, porque aqueles que fazem a vontade do mundo, aqueles que servem o Deus deste século, o Deus deste mundo, cairá no fogo eterno, cairá no lago de fogo. Mas aqueles que oram, que intercedem, que estão na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, o Senhor os aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo, alegre, feliz pela intercessão, pela oração aos filipenses, e essa é a nossa vez de ter essa mesma alegria, de orar, de levantar um clamor, a súplica ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aos que estão necessitados, aos que estão fracos na fé, aqueles que estavam ao nosso meio, nesse verdadeiro e glorioso Evangelho, e hoje se encontram no mundo do pecado. Mas que possamos ter essa alegria, possamos ter esse vigor, essa virtude de estar na presença do Senhor, levando esse verdadeiro evangelho glorioso, não vivendo no mundo de ilusão, no mundo onde as pessoas dizem que tudo é normal. O apóstolo Paulo, ele morreu por esse evangelho, ele foi perseguido por esse evangelho, porque é um evangelho único, não há atalhos para a salvação. E aqui ele fala: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Essa era a alegria do apóstolo Paulo, esse era o prazer do apóstolo Paulo. Ele fazia com alegria, fazia com amor. E aqui diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Ele aperfeiçoará a boa obra que Ele prometeu na sua vida. Ele irá te abençoar, te fortalecer, desde que você permaneça fiel, corajoso, temente ao Senhor, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Porque a promessa do Senhor é para aqueles que buscam a Ele em espírito, em verdade e em fidelidade. Que o Senhor Jesus Cristo
continue abençoando a cada um com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.